Olá a todos. Esse vídeo é referente à continuação do vídeo anterior, do tutorial do programa CMEP2. E neste eu irei explicar sobre o mapa conceitual feito por mim, referente a uma avaliação na disciplina de Problemáticas de Educação Física do curso de mestrado profissional em Educação Física do Instituto Federal. Bem, como já foi dito, a disciplina em questão é Problemáticas da Educação Física. Então, o conceito principal do mapa conceitual em questão é a Educação Física Escolar, com foco em suas problemáticas. Como se pode ver, aqui eu fiz um esquema com as principais problemáticas existentes no mundo da educação física na escola. Contudo, existem outras, essas não são as únicas, mas eu considero que sejam as principais, bem como foram vistas durante a disciplina. A começar com o tema Aspectos Legais, que trata basicamente das leis que regem a educação física e a escola, e de forma mais específica, lá na década de 60 a gente teve a primeira LDB, e nela já tinha uma citação da educação física como prática obrigatória até os 18 anos de idade. Porém, como se diz, era prática. Não tinha outro termo e desse a entender que houvesse aspectos teóricos e mais pedagógicos, mas sim puramente prática, como dava para entender no texto da lei. Aí ainda até os 18 anos de idade. E também a disciplina em si ela possui uma visão biologicista e tecnicista, como pode ver aqui. Além disso, teve em 71 a que a gente considera a segunda LDB, e nela houveram alguns casos de facultatividade, como alunos que tivessem filhos, prestando serviço militar e trabalhando 6 horas ou mais, enfim. E alguns autores consideram que foi uma espécie de exclusão, porque muitos alunos não iriam ter os benefícios da educação física, porque por conta dessa optatividade, muitos aproveitavam e acabavam não participando. Por mais que a disciplina em si ela trouxesse diversos benefícios, não só na prática, mas também de forma teórica. E isso ainda também não era visto, não era considerado na época. Até que em 1996 tivemos a terceira e atual LDB. E com isso, os casos de facultatividade, eles tinham saído, mas retornaram com a Lei 10.793 de 2003, o que é considerado por muitos como um retrocesso, como podemos ver. Outra problemática da disciplina são questões relacionadas a atuações docentes, porque como geralmente é o famoso rola-bola. Alguns autores como Adarido trazem esse tema, rola-bola, que é basicamente uma espécie de aula livre, onde os alunos vão jogar à vontade, né? Então jogam aqueles que são mais habilidosos, que se identificam mais com o esporte ou com aquele jogo que eles estão jogando, que a maioria quer, enquanto boa parte são exclusos da aula. Práticas tradicionais, que são práticas tecnicistas, muito relacionadas, como se pode ver aqui, a linha que vai até a visão biologicista e tecnicista, já vista na década de 60. É um foco apenas no esporte, também, que é outra problemática que está bem aqui, que eu já vou explicar. E um ensino focado, centrado apenas no saber fazer, apenas no aspecto prático. E aqui, como se deve ser? Basicamente, considera-se que a disciplina em si, de educação física, ela deve ter uma superação dessas formas de tratar, levando em consideração, além do saber fazer, o saber sobre fazer,
aspectos conceituais, o saber ser e considera aspectos atitudinais, e entre outros. Bem, essas práticas inovadoras, como citadas aqui, como se deve ser a atuação docente, ela está ligada à questão do esporte. Como dá para notar aqui, o esporte ele deve ter práticas inovadoras, ele deve ter um ensino mais crítico, voltado para além da prática em si, deve ser inclusivo, ele deve trabalhar várias modalidades, vários esportes, fazendo com que os alunos vivenciem diversas práticas e não apenas o famoso quarteto fantástico, como tem aqui entre aspas, conhecido pela maioria como futsal, vôlei, handebol e o basquete. E tematizar outros esportes, como eu falei. Entretanto, ele geralmente costuma ser exclusivo, onde somente os alunos mais habilidosos jogam, e os não muito habilidosos geralmente se excluem, o que tem tudo a ver com a questão das práticas tradicionais aqui nas atuações docentes. Ele é geralmente conteúdo exclusivo na maioria das aulas, como era antigamente, e geralmente é o esporte da escola e não o esporte na escola. Isso é uma questão tratada por diversos autores, como Tubino, por exemplo. O esporte da escola é aquele esporte competitivo, do jeito que ele é, dentro da escola. Esporte esse que deve ser superado. Bom, outra problemática são a questão do afastamento e indisciplina dos alunos nas aulas. E as razões são várias, como se pode ver aqui. Tracei as linhas que eu considero que são as principais razões, porém há diversas outras, como a questão do conteúdo exclusivo nas aulas, repetitivo, que geralmente é o esporte, faz com que os alunos se auto-excluam, principalmente aqueles que não se identificam muito. Questões locais e sociais, como a cultura esportiva focada no esporte, tudo a ver com isso aqui. Aulas no contraturno e separação por sexo. Aqui já é mais uma questão tradicional e antiga, porém ainda assim há nos dias atuais. Por mais que seja pouco, mas ainda se vê, principalmente essa separação por sexo nas escolas privadas. Outra razão é a desestruturação familiar dos alunos. Muitos possuem diversos problemas em casa, psicológicos, emocionais, questões com a família. E isso meio que vai para a escola. Não tem como o aluno ir para a escola e deixar suas questões, seus problemas psicológicos sociais em casa. Então ele leva para lá. E às vezes por conta desses problemas ele acaba não tendo um desempenho muito bom nas disciplinas, como a educação física, por exemplo. Infraestrutura precária e falta de material didático nas escolas é um grande problema. A maioria das escolas atualmente, onde as mesas não têm o material necessário para as aulas, não tem uma estrutura boa. Isso desestimula não só os alunos, fazendo com que eles se afastem, mas o próprio professor, fazendo com que ele sucumba ao rola-bola, a práticas tradicionais, ou ao conteúdo exclusivo, geralmente é só que, entre aspas, dá certo tratar, e vivendo de adaptações, o que é bem triste. Outra problemática é em relação ao ensino em si, e alguns autores trazem essas dimensões de análise, que é a educação física escolar e a cultura escolar, condições do trabalho, e repercute diretamente com o trabalho do professor, exposições sociais mesmo, e transformação da área da educação física, que antigamente ela era mais tradicional, biologicista, tecnicista. Houveram vários discursos para uma prática inovadora, para uma questão valorização dos saberes, fazer, ser, sobre fazer, etc. E isso causou diversas confusões nas práticas de ensino dos docentes, que muitos confundem, muitos tentam trabalhar de um jeito, outros ficam ainda no tradicional, e ainda estou numa discussão na atualidade no que seria melhor trabalhar. Além disso, a gente tem também as questões de gênero que não poderia faltar em relação às problemáticas, que
essas questões de gênero, elas repercutem em toda a cultura escolar, em todas as disciplinas, enfim. Então deve haver a questão da equidade, a igualdade, tratar todos de forma igual, a coeducação, trabalhar com alunos do sexo masculino e feminino, sem a separação como havia antigamente, e é citado aqui a questão da indisciplina. Combate intenso à discriminação de qualquer natureza, seja raça, sexo, sexualidade, enfim. Respeito às diferenças que não pode faltar e a inclusão de todos. A educação física ela deve ser para todos, todos os alunos, de todas as classes, de todas as raças, de todas, enfim. Esse ensino, para finalizar, ele deve ser baseado na cultura corporal do movimento. Alguns autores consideram, e eu também, que o ensino da educação física deve haver práticas dentro da cultura corporal de movimento. E segundo os PCNs, dentro dessa cultura corporal de movimento, que antes era tratado como cultura corporal, deve haver as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal, que tem tudo a ver com o saber fazer, que é basicamente saber fazer, saber ser, saber sobre o fazer. Questão teórica, prática e atitude, como o aluno deve ser, como pessoa. A cultura corporal de movimento também está relacionada com a Base Nacional Comum Curricular, que é o que temos de mais atual, e a educação física está na mesma como componente curricular, que tematiza práticas corporais, né, dentro da cultura corporal do movimento, que são as danças, lutas, brincadeiras de jogos, esportes, ginásticas e práticas corporais de aventura. E também deve levar em consideração a realidade do aluno e da escola. Então, trabalha esses conteúdos, porém, não precisa levar como tal qual essas práticas são, mas sim levando em consideração o aluno, né, o seu aluno e a escola, a estrutura, o material, que tipo de aluno você tem. Então é toda uma questão de realidades, né? Existem diversas educação física e só quem vai saber como aquela educação física deve ser é o professor, é o profissional que está atuando naquele ambiente. Enfim, esse foi o meu vídeo. Tentei ser bem breve e objetivo para não se estender muito. E com isso eu trouxe os principais pontos, né, das problemáticas da educação física existentes. E com isso eu chego ao fim.